Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com problemas técnicos tentando fazer a live pelo Insta do Pedro. Então agora a gente vai tentar finalizar ela por aqui, porque falta apenas duas perguntas, então acho que vai ser bem tranquilo. Vamos só esperar. Prontinho. Acho que a conexão tá meio ruim, mas daí no final a gente pode também dar uma revisada em tudo que foi falado para quem perdeu o início. Não sei se o Pedro vai conseguir deixar salvo lá no perfil dele, mas caso sim, indico vocês irem lá para dar uma olhadinha já e ter uma contextualizada do assunto. Mas não sei se vai dar certo aqui o nosso esquema. Tá todo mundo em casa usando internet, né? Daí fica difícil mesmo. Mas eu acho que foi uma live bem produtiva. Então, enquanto o Pedro não entra, eu vou, eu vou tentar ir dando uma resumida em tudo que a gente falou. Opa, voltou? Aí, acho que Beleza? Ótimo. Então, eu tava falando pro pessoal que no final, depois que a gente terminar essas duas perguntas, dá pra gente fazer só sabe, uma revisadinha, que agora, como a gente tá aqui no meu perfil, a gente tem mais tempo, que tava quase batendo ali a uma hora na tua live, pode ser? Uhum, fechou. Então, deixa eu te perguntar aqui, na tua opinião, tem algum risco o sedentarismo nesse período da quarentena? Risco seja físico, psicológico? E já puxando o gancho, como recorrer nesse quesito em relação à ansiedade? O que você vê o treino facilitando a isso? Tá, perfeito. Sim, o sedentarismo, na verdade, ele é um risco com ou sem quarentena. Inclusive, ele era um fator de risco secundário de morbimortalidade populacional por doenças crônicas. E, recentemente, ele se tornou um fator de risco primário, juntamente com o tabagismo e com a hipertensão. Então, sim, o sedentarismo é algo que a gente deve se preocupar, já com nossas vidas ativas, então com a quarentena mais ainda. O pessoal tem que se preocupar bastante com essa questão do sedentarismo. Inclusive, eu tenho alguns dados aqui em que até fala sobre, a gente estava falando sobre o nível de atividade das pessoas, e que hoje, na verdade, as pessoas por si só elas já têm uma vida normal, sem quarentena, muito pouco ativas. E que isso é muito, muito arriscado. Então, porque tudo ficou muito mais fácil na palma da mão com o smartphone, né? Então, Netflix, enfim, todos os serviços hoje estão na palma da nossa mão. E por vezes a gente não precisa nem sair da cama para conseguir qualquer coisa, né? Você vai no iFood, você já pede, você não precisa nem falar. Então, isso é algo que a gente deve se preocupar bastante. Inclusive, tem estudo que mostra que um aumento no dispêndio de 1.000 calorias total diárias, na semana, no caso, diários daria 200 e poucas calorias diárias, reduz a taxa de mortalidade em 20% e aumenta a expectativa de vida de 1 a 2 anos em idosos. Então, é algo que a gente pode pensar bastante. E em relação à ansiedade, tem estudo de 97 em que sugere que a atividade física pode ser um meio de liberar tensão, frustrações, enfim, esse tipo de coisa no dia a dia. E é muito importante a gente bater na tecla da ansiedade, porque 33% da população mundial sofre de ansiedade. Isso é equivalente a 1/3 da população mundial. Então, para o pessoal que fala, não, ansiedade é mimimi, não sei o quê. Não, galera, a ansiedade é algo muito sério e principalmente nessa época de quarentena é algo que a gente tem que tomar muita, muita, muita atenção. É muito importante a gente tá tomando atenção com a ansiedade. E por que o exercício físico pode ajudar? O exercício físico ele trabalharia ali com três neurotransmissores que explicariam o efeito da ajuda do exercício, que é a serotonina, a dopamina e a norepinefrina.
Então, quando a gente realiza, faz a prática de exercício físico, a gente acaba aumentando esses níveis, a secreção desses níveis de hormônio, trazendo aí mais bem-estar. Pode ver, isso com muitas pessoas que eu comento, praticamente todas, elas falam. Mesmo que eu treine, por exemplo, eu acordo e vou treinar de manhã, por mais que eu tenha treinado pesado, enfim, tenho cansaço físico, eu me sinto muito mais disposto no meu dia. Eu quero muito mais produzir, eu quero fazer alguma coisa. Então, isso ajuda muito. O exercício físico ajuda demais nessa questão. Mas, e não só isso. O que a gente pode fazer para trabalhar com a ansiedade? Tomar cuidado com a comida, que eu vou deixar para você falar mais para frente. É algo que é muito legal, meditação. Então, trabalhar exercícios do controle da respiração, onde você se concentra na tua respiração. E hoje, já que a gente tem aí os smartphones que podem deixar a gente com a vida menos ativa, eles podem facilitar também, porque tem muito aplicativo bom de meditação. Tenho um amigo professor de meditação que indica, para começar a prática. Então, meditem, leiam. Acho que a gente precisa muito se ocupar para a gente não ficar ansioso. Então, é importante a gente estar ocupando a mente. E o que eu mais vejo, não sei você, Ana, mas eu vejo muitas pessoas reclamarem de tédio nessa quarentena. E eu até fiz um post sobre isso, que na verdade a vasta opção de coisas que a gente tem é muito grande. Então a gente tem aí sites de cursos online disponibilizando assinatura, canais de filme. A gente tem a opção de ler livro. Acho que a leitura é algo que ninguém pode tirar da gente o conhecimento. Então também é uma opção. Meditar. Enfim, são todas práticas que a gente pode estar trabalhando para ter um controle da ansiedade, que é algo que é muito, muito, muito preciso nessa hora. E o mais importante, só para finalizar essa parte da ansiedade, a gente precisa filtrar bem o que a gente deixa entrar de informação, porque a internet ela é muito rica, ela tem muita oportunidade de informação. E eu vejo aqui por caso, né, as pessoas mais velhas que estão no WhatsApp, corre muito vídeo. E aí, pô, elas abrem e começam a ficar desesperadas. Que nem minha avó abriu um vídeo ontem e falou, nossa, falaram que se parar tudo, não vai faltar água agora, já vai começar a faltar luz, meu Deus, vamos ficar sem comida. Eu falei, não, calma, entendeu? Então não fica vendo a TV toda hora, aquele noticiário, é só notícia ruim. Filtra, vai em fontes confiáveis, procura estar atento, né, aos métodos de prevenção, o que fazer, como fazer, que estado que está, né, a quarentena. Mas não fica todo o tempo só pensando nisso, só ligado nisso. Se preocupa com você, curte a tua família, os familiares que moram na tua casa, faz uma videochamada com quem não mora. Enfim, acho que são essas as dicas aí para a gente estar trabalhando com a questão da ansiedade. E se você também tiver agora dicas aí para falar, principalmente da questão da alimentação, que é quando as pessoas às vezes descontam e acabam Descompensa. comendo, né? Aham. Então, puxando só o gancho que você comentou da meditação, uma coisa que eu também vejo que tem muito benefício para quem detesta meditar, porque às vezes assim, pessoas mais agitadas seriam as melhores para estar meditando, mas são as que normalmente não vão ter o saco para sentar ali e ficar pensando na respiração. Nessas horas, propriamente, só você ficar no silêncio. Vá para o silêncio, vá para a sacada do teu prédio, da tua casa, Uhum. se alongar é o momento que você entra em contato, você sente você mesmo. É tão bom essa sensação também. É algo que você tá sentindo que você é útil, que a gente não tá andando, a gente não tá caminhando, a gente não tá fazendo nada. Então, se alongar, se conseguir meditar, melhor ainda, se conseguir se exercitar. Ah, eu odeio musculação, o que eu vou ficar levantando botijão de gás, vassoura? Não faça isso se você não gosta, isso vai piorar a tua ansiedade. Vai te deixar mais nervoso porque você vai se sentir inútil. Então, a gente tem muito conteúdo bom sendo liberado agora. A gente tem, igual você falou, tem muita coisa para assistir, tem muito curso para fazer, tem muita videoaula que o pessoal tá colocando, live propriamente. Então, é uma hora que tá cheia de conteúdo legal.
Mas também, calma, gente, vocês não precisam ser, nossa, tudo que você não estudou na vida, você vai estudar agora. Vou ser o mais produtivo possível, vou acordar 4 da manhã, meditar, alongar, fazer uma suco detox, tomar café, vou ler a tarde inteira. Não, calma, desacelere, não precisa ser um momento de gás. Tem gente que funciona o inverso. Tem gente que tava numa rotina, ó, e agora é o momento da pessoa sentar. Igual você falou, é o momento de poder almoçar em casa. Assim como tem gente que não consegue levar salada, tem gente que não consegue nem temperar. Porque como é que você vai colocar um azeite ali, um limão espremido e levar para ficar tudo com gosto oxidado? Aproveita comer em casa, aproveita comer com a tua família. Eu não moro aqui com meus pais, no caso. Eu moro aí em Curitiba. Então, agora eu tô pra cá, sabe? Eu consigo fazer todas as refeições acompanhadas, eu consigo treinar com eles. É uma coisa que, nossa, quanto tempo? Eu vinha pra cá uma vez por mês, no máximo, pra atender aqui, daí atender, que você tá trabalhando. Então, Uhum. sabe, aproveite esse momento. Tinha tanta coisa, às vezes, que a gente fala, nossa, como eu queria ter tempo pra fazer, sabe? Então, é o momento, sabe? Sabe, vá literalmente achar o que fazer que você vai conseguir. E se você não achar, tudo bem, deite na cama e fique olhando pro teto. Já é bom também. Então, em relação à alimentação, esse é o pior momento para você pensar, como a gente já tinha comentado, se eu vou puxar o gancho agora, em restrição calórica, né? Então, em reduzir as calorias e reduzir carboidrato. Opa, a bateria tá acabando. Primeiro, tem muitas pessoas que já ficam ansiosas por isso, então você já vai ficar mais nervosa porque você sabe que não vai comer. Você sabe que tem gente que daí, por causa de low carb, tira fruta. Então, às vezes, aquela fruta que a pessoa estava acostumada a comer no meio da tarde é justamente o que ela vai tirar. E ali ela vai colocar daí ovo e vai colocar queijo e vai colocar, enfim, daí até o bacon. Então, ela vai comer só gordura saturada e ômega 6. Ela só vai se inflamar ali nesse período da tarde. Aí chega na janta, ela vai comer a carne com vegetais, às vezes ela vai ter um excesso de proteína daí do dia inteiro, isso já piora a parte intestinal também. Então, até o risco de desbiose a gente vê com dieta muito hiperproteica, então cuidado sempre com esse balanço. Então, realmente, não é hora de você retirar aquilo que você gosta, sabe? Então, às vezes, não é necessário você pensar assim, nossa, eu vou, por exemplo, assim, você que gosta de chocolate, você não precisa não comer. Se você às vezes coloca na cabeça que você não vai comer, é muito pior. Você vai acumulando essa vontade, você vai segurando. Segunda, você tá engajado. Terça, quarta, chega ali, quinta em diante, vai uma barra de chocolate por dia, sendo que você poderia estar comendo 2, 3, 4 quadrados ao dia, sabe? Então, ache o seu equilíbrio. Não se prive das coisas que você gosta, né? Das coisas que você tem vontade. Mas também não deixa Deus dará. Não fique só comendo bolacha recheada, só salgadinho de pacote, pipoca de micro-ondas, né? A gente sabe que é bem complicado, tanto de aditivo químico que tem ali. Então, vá lá e faça a tua pipoca. Coloque ali um pouquinho da gordura que você quiser, gente. O que importa é a quantidade. Coloca ali um salzinho, sai fora, tira sazon, tira tudo que for muito artificial, sabe? Recorra pro natural, sabe? Se quiser uma pimenta, alguma coisa, aproveita para cozinhar. Porque é um negócio que quem gosta, isso te tira a ansiedade, que você tá ali com a mão, tá pensando em outras coisas, tá manipulando alimento. Aproveite comer as coisas que você gosta, fazer as coisas que você não tinha tempo. Aprenda se conseguir alguma também cozinhar algo novo. Você é aquela pessoa que diz que não gosta de tudo, porque você nunca experimentou nada, vai experimente agora. Sabe, são hábitos para a vida, não são hábitos para a quarentena. Se você conseguir se organizar e ser uma pessoa nesse quesito mais saudável num global, não precisa ser, nunca você vai ser perfeito. Você nunca vai estar com estudo aqui, com alimentação, com treino, com sono, com água. Não, isso não, nem a gente, você crê que também não, é impossível. Sempre um vai estar, a gente sempre está nesse balanço, mas se você vê que nesses últimos 3 meses você foi assim com a alimentação, agora é a hora de subir ela, sabe? Dá uma pausa no resto do trabalho, eu tava te comendo o dia inteiro. Calma, isso agora, né? Mesma coisa atividade física, você que não fazia nada, aproveita agora. Então, acho que assim, tudo que a gente conseguir fazer, que a gente não vinha fazendo, e tudo que a gente conseguir melhorar de hábito, que às vezes a gente já tinha, mas estava perdido, isso já é um grande fator para segurar essa ansiedade. E o principal que funciona para mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, sempre fazendo muitas coisas. Então, a melhor coisa para mim é anotar tudo que eu tenho para fazer no dia, sabe? Sim. Ou, assim, lógico, eu não vou me colocar 20 tarefas, porque eu sei que é impossível, né? A gente é um ser humano, mas coloca o básico.
Coloca ali 5, treino, alimentação. Hoje, por exemplo, a live, dá uma estudada, lê alguma coisa. Fechou. Todo final do dia, checa em tudo. Nossa, você dorme feliz, você dorme realizado. Para quem lê aquilo, pensa, nossa, esse menino não fez nada o dia inteiro. Mas para mim, eu fiz, porque era o que eu me comprometi a fazer. Então, a minha ansiedade eu seguro assim. Eu acho que cada um tem que achar a sua forma, mas eu acho que, assim, é bem importante também, por outro lado, a gente não se cobrar tanto nesse momento, né? E eu vou aproveitar e te puxar uma pergunta que nem estava aqui, mas agora a gente tem tempo só porque daí você faz e eu finalizo a próxima. Aham. Para assim que você já tenha ouvido em relação a treino, não só na parte de coronavírus e tudo, mas assim, o que de mito que você já viu? Algo sobre alguma metodologia específica, alguma forma de treinar, algum tipo assim que você olha e pensa, meu, que loucura, onde que vamos parar? Uhum. Bom, só pegando um ganchinho do final ali que você falou da produtividade, enfim, acho que... Peraí que deu uma travada. Voltou. Zero. Vamos esperar, ver se retorna. Vamos ver. Voltou? Voltou. Uhum. Voltou? Então, pegando só o ganchinho da produtividade ali, acho muito bacana ter o aplicativo. Eu particularmente uso um aplicativo, porque simplesmente o fato de você anotar que você fez o que você tinha se proposto já te causa uma sensação muito melhor, né? E acho que é um ponto legal que você citou, é a questão de não somos perfeitos. Eu costumo dizer, que é algo que eu estudei, que a nossa vida ela é baseada em 11 pilares. E assim, você nunca vai estar com os 11 pilares lá na perfeição. O segredo é como você vai conseguir trabalhar todos em conjunto para não estar horrível, digamos assim. Então, e existe uma frase muito popular que é assim, feito é melhor do que perfeito. Então, Exato. faça. Geralmente a gente procrastina, o ser humano tem muita onda da procrastinação, né? Porque é muito confortável eu estar na posição que eu tô. Por que que eu vou me arriscar a ter algo diferente? Então faça, comece, não espere a oportunidade perfeita. Então, deu quarentena, pô, vou começar a ter um hábito alimentar agora, na quarentena, porque surgiu a oportunidade, bum, vou lá. Então, sempre façam isso, gente. Façam, não importa a circunstância, você vai ajustando, vai conseguindo a ajuda de um colega aqui, de um amigo ali, de um profissional ali, tá? E falando então sobre as loucuras, os mitos que você perguntou, tentando recapitular aqui rapidamente, mas acho que o maior, por exemplo, perca 10 quilos em 2 dias, com um treino ultra mega foda, assim. Ou tem que só fazer cardio para secar. Acho que essa é o maior mito. Só cardio seca, é só aeróbio. Se eu fizer demais ainda, eu posso catabolizar. Então Uhum. vamos por partes. Então, assim, galera. Primeiro que para você catabolizar, não é tão simples assim. Eu, particularmente, em uma época em que eu me preparava para competição e tal, eu fazia muito cardio e não catabolizava. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que entender que não é só o exercício aeróbio que vai trazer a perca de gordura, a melhora na tua composição corporal. O exercício resistido, a musculação, ou o crossfit, o cross-training, enfim, um exercício que tenha a resistência, que tenha o trabalho anaeróbio, ele é extremamente importante por N fatores. A gente pode fazer uma live falando sobre isso, mas enfim, eles são extremamente importantes. Tem estudos, inclusive,
que demonstram maior efetividade de exercícios anaeróbios na perca de gordura do que alguns aeróbios, né? Dependendo de como você estrutura eles na sua rotina. Então, é um mito muito grande, galera. Não precisa só fazer aeróbio para perder gordura. Você ter o treinamento em conjunto é a melhor coisa que se tem. Ah, mas eu não posso fazer um cardio de manhã e treinar no outro horário. Não tem problema. O profissional que for competente, ele vai conseguir adequar as duas estruturas. Tanto os exercícios de capacidade aeróbia são muito importantes, quanto os exercícios de capacidade anaeróbia. A gente precisa ter um treinamento de força, né? Eu, particularmente, trabalho com treinamento funcional. Então, assim, a palavra fina, funcional. Então, a gente precisa ter uma capacidade de cardio boa, a gente precisa ter uma potência boa, mas a gente precisa ter força. Por que, por exemplo, que os idosos caem tanto? Porque não, geralmente passam uma vida sem exercício, enfim, não tem força. As pessoas chegam na velhice hoje, elas não têm força para levantar uma perna, ou levantar um pouco para atravessar uma calçada. Então, emagrecimento é estratégia de nutrição, obviamente, e combinação de exercícios anaeróbios e exercícios aeróbios. Acho que, a princípio, assim, é o que eu mais lembro de fake, assim, de mito. Se eu lembrar alguma coisa na tua fala ali, acho que a gente pode abordar sobre os fakes da nutrição, Certo. aí se eu Vou lembrar de alguma coisa. colocar o meu celular aqui para carregar, porque como a gente basicamente emendou duas lives, né? Uma no meu perfil e uma no seu, aí já estamos indo aqui para os 2%. E eu quero finalizar também o resumo, então merece uma carga extra. Então, assim, em relação aos mitos pela alimentação e até em relação à parte da suplementação, como eu já havia mencionado, acho que assim, isso é a questão cada vez mais divulgada, por mais que já é tão batido na tecla, mas ainda continua, que é a própria bendita low carb. Repetindo o que eu falei na live que estava no teu perfil, gente, não é hora de restringir caloria, não é hora de restringir carboidrato se você quer manter tua massa muscular, tá? Então, dieta hiperproteica, não fazer restrição calórica severa, não restringir carboidrato também. Isso aí é um ponto ótimo pra gente pensar agora para essa quarentena. Suplementação. Então, vamos voltar lá para a vitamina C. Não precisa, novamente, 1.000 miligramas em uma efervescente, nosso corpo absorve 200 e ainda você tem risco de 200, né, miligramas e você tem risco aí de algum cálculo, alguma coisa assim renal. Então, calma lá também com suplementação. Coma a tua fruta, coma o teu alimento, fonte de vitamina C e fique feliz que do dia já vai ter atingido. Própolis também, voltando, não tem estudo, não tem nada em humanos que realmente, né, que a gente vai ter benefício da imunidade. Glutamina muito menos para indivíduos saudáveis, pelo amor de Deus, pessoas. Então, se você não tem nenhuma problema muito grave de imunidade, como uma HIV, se você não tem uma síndrome do intestino irritável, né, uma doença inflamatória intestinal, se você não tem uma doença de Crohn, não é necessário, ou apenas se você fosse na parte esportiva, se você é um cara que faz triatlon, né, treina 3, 4 horas por dia, você está em cutting, talvez seja interessante uma suplementação de glutamina. Agora você aí, sentado com a bunda no sofá em casa e fazendo uma manutenção, ou então quando terminar tudo isso, se você quiser voltar para um booking, aí esquece, você só vai gastar dinheiro. Quer investir em suplemento, que daí agora a gente tá fugindo da parte de imunidade, mas invista, por exemplo, numa creatina, invista num whey, tá? O whey, ele pode ser também legal para nossa imunidade, então, às vezes foge desse contexto, só fica proteína. Proteína não são certos aminoácidos que eles podem ser importantes para as enzimas antioxidantes que a gente tem. Então, cuidar com a ingestão também de zinco, com a ingestão de ferro, tá? Manter tudo isso adequado. O pessoal
vegetariano, ficar de olho, né? Porque esses dois alimentos, eles são riquíssimos em proteínas de origem animal. Então, no caso de vocês, foca nas leguminosas. No caso do zinco, nos cereais integrais. No caso do ferro, na parte dos folhosos, tá? Verde mais escuro. Então, vamos focar nessa alimentação básica, em comer o mais natural, o mais colorido possível. Lembrar da questão dos compostos bioativos que eu mencionei. Lembrar da questão da parte de ter as junções intestinais todas íntegras, né? Contribuindo, assim, essa nossa barreira intestinal. Não deixar que venha mais bactérias, que venha mais patógenos de fora, né? Então, fibras, por exemplo, do próprio farelo da aveia, que são fibras pré-bióticas, que quando chegam no nosso intestino, elas vão fermentar. E essas fibras vão fermentar em ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que é excelentíssimo para tanto essa parte da parte intestinal, da integridade, quanto tem estudos já relacionando a essa parte mais mental, psicológica, digamos assim. Então, vamos voltar para a nossa alimentação básica, né? Sem focar em suplemento, sem focar em milagre. Vamos focar no que você consegue fazer preso aí na tua casa, digamos assim. Eu acho até interessante, vou puxar o gancho daquela última pergunta, que estava qual o tipo de alimentação que eu considero mais importante nessa hora, que, né, dá para fazer. Justamente, mais natural possível e minimamente processada. Evitar os alimentos de pacote, rico em gordura saturada, rico em açúcar. Só vão te inflamar ainda mais. Evitar coisas mirabolantes também. E se você não conseguir ir toda semana no mercado, se você está com alguém em casa que é grupo de risco, então você mencionou o sedentarismo, o que também acontece no pessoal sedentário? Diabetes, hipertensão. Pá, grupo de risco de coronavírus. Vocês querem mais motivo para mudar do que justamente isso? Porque agora é o coronavírus. E se daqui 5 anos aparece alguma coisa? Normalmente, os mais fracos, que são os que têm essas patologias, tendem a ir primeiro, né? Ou ser grupo de risco. Você vai querer continuar no grupo de risco? O pessoal, às vezes, tem histórico em casa dessas doenças e não cuida. Então, às vezes, agora é a hora de cuidar. Agora é a hora de você pegar o teu celularzinho e dizer: pai, sabia que você tem diabetes por causa de talvez desses refinados aqui que você está comendo? E que por causa disso que você é grupo de risco, talvez se você estivesse comendo mais fibras, se você estivesse fazendo exercício físico, usando aí um compostinho bioativo que tivesse, por exemplo, ali na canela, sabe, em restrição calórica um pouquinho, será que você não poderia estar melhor? Não poderia ter uma diabetes mais controlada? Sim, então aproveitem esse tempo que vocês estão em família e passem a informação para os nossos pais. Muitos acham, nossa, dieta é só comer mato, dieta é só comer isso. Não, não é. A alimentação saudável é totalmente o oposto de só comer mato. Vocês podem ver pelo meu Instagram, não tem só mato, longe disso. Então, sabe, pensa um pouco nessa hora, distribui informação para quem precisa e não foque em suplemento, não foca em milagres agudos, como eu já falei, imunidade é crônico, são os pilares aí de hábito de vida, atividade física, alimentação, sono, hidratação adequada, tá? Então tenha isso em mente e tentem não se estressar tanto. Eu sei que é difícil, que a ansiedade tá batendo, mas tente fazer algo. Ache a sua forma de controlar isso. Se arrumar para ficar em casa, sabe? Muita gente tá fazendo isso. Segue baile. Eu sou uma pessoa que estudei a vida inteira de pijama e rendo muito bem, porque eu me sinto confortável. Para mim não é estar em casa, para mim é bom. Eu odeio usar calça jeans. Então para mim funciona, mas para você pode ser que não, para você talvez se maquiar, colocar uma música, sabe? Vai ocupar a mente que no final vai estar tudo certo para todo mundo. Excelente, isso aí. Aproveitando ali, acho que já fica um excelente tema para a gente fazer uma próxima live. Que até eu acho que eu gostei bastante de estar fazendo essa live, de estar vendo a interação do pessoal. Eu já fica o convite para a gente ter mais lives mesmo após o coronavírus. E fica, acho que um tema legal para a gente dar bastante espaço na live, da gente colocar os mitos de alimentação, os mitos de treino, e a gente poder falar detalhadamente nas próximas vezes que a gente estiver se unindo aí. Concordo totalmente. Agradeço o convite, já está aceito. E agora a gente já conversou também essa questão aí, pessoal, atenção, possivelmente faremos palestras, então é algo que assim que ir passando, né, essa fase mais crítica agora da crise, a gente vai cada vez mais
evoluindo. Então, a gente agora, até eu lembrei que eu não comentei da parte da consultoria, né? Como é que está sendo. Está sendo muito legal. Então, pessoas que justamente tinham o hábito do zero estão introduzindo, sabe? Eu estou tendo feedbacks muito bons. Então, é possível. Como eu falei, a avaliação física é para o paciente, não é para nós, né? Então, eu acho muito importante ressaltar que é possível sim, tanto com a consultoria do Pedro, tanto consulta comigo, seja retorno, seja novo, é possível. Quem quer dá um jeito, né? Como você falou, feito é melhor que perfeito. E sempre vai ser assim para tudo. Fechou. Então vamos dar uma passadinha geral, para quem não pegou lá no meu perfil, pegar um pouco do que a gente falou, relacionado a treino. Então, sem treinos em intensidade altíssima, manter uma intensidade moderada, manter um volume de treino controlado. Então, às vezes, pode repetir durante a semana mais vezes o treino. Procura, obviamente, um profissional para estar estruturando o teu treino. Não precisa só fazer treino aeróbio, pode estar improvisando, a gente pode estar trabalhando para ter exercício resistido. E até algo que eu lembrei no meio da live, se vocês quiserem dica de um único material para comprar, porque algumas pessoas no meu perfil já me pediram algumas vezes, qual material que eu posso comprar para treinar em casa? Comprem elástico. Essa aí, eu estava lendo um estudo hoje em que compararam, não sei, não lembro quantas semanas de treino resistido na academia e de treino com elástico, e os resultados foram iguais. Porque o elástico é resistido, é um treinamento resistido. Você tem um peso contra, uma força atuando contra o teu movimento. Então, caso alguém queira uma dica de acessório para utilizar, usem um elástico, comprem, é barato. Eu mesmo comprei um agora na internet, acho que paguei R$ 30, frete grátis. Então, é uma opção. Então, treino moderado de intensidade, alonguem-se, é muito importante, é uma opção para a gente estar diminuindo a ansiedade, como a Ana já tinha até comentado. E, assim, quando a gente fica muito em casa, eu tenho sentido por mim, eu tenho trabalhado muito sentado. E acaba acontecendo uma má postura. Então, o alongamento é um outro ponto que pode ajudar bastante e vai ajudar bastante. E aí pode dar as considerações referente à alimentação aí, Ana. Uhum. Então, para a gente fazer essa manutenção agora, pessoal, de massa muscular, né? Já que o shape não veio esse ano, mas como a gente falou, você pode tentar manter. Não fazer restrição calórica, não fazer restrição muito grande de carboidrato, né? Se você é aquela pessoa, às vezes, que tua dieta lá era calculada por nos dias de treino, você comer ali um pouquinho a mais. Tira esse pouquinho a mais, se vai te fazer até bem psicologicamente, tira. Mal não vai fazer. Agora, não restringe excesso, não faça low carb, não faça radicalismo. E lembre sempre de como a gente havia falado, essa função do carboidrato está sendo o substrato energético principal para o exercício, né? Evitando assim utilizar a proteína. E também de aumentar a insulina, né? A gente ter, esse é um hormônio um dos mais anabólicos que a gente tem. Então, com isso, a gente evita o catabolismo muscular também. Então, essa é a parte da alimentação. Dieta hiperproteica entre 1,6 a 2, mas varia para cada pessoa. Quando eu falo isso, para quem, né, não pegar, por exemplo, assim, 1,6 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Então, você pegaria o teu peso, multiplica por esse valor, você vai ter um X ali de proteína para estar consumindo. Lembrem, não estou prescrevendo, estou falando que esses são valores usados, mas é uma faixa muito grande. Então, sem orientação profissional, sem você saber periodizar essa proteína ao longo do dia, é uma informação que não vale muito, tá? Não vou fazer coisa por conta própria. Essa é a parte da alimentação, então. Fechou. Então, pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu abordar bastante coisa, tanto na live do meu Insta. Inclusive, já coloquei, vai disponibilizar no Story lá, quem quiser assistir, quem quiser conferir. Aí, se você quiser falar para os pacientes também. E acho que, enfim, acho que é isso. Vou colher também, ver se o pessoal gostou. Creio que sim, teve uma certa interação também. E acho que o objetivo foi cumprido, que era resolver algumas dúvidas aí do pessoal. Exatamente. Então, também queria te agradecer pelo convite, né? Tanto por dessa agora quanto pelas próximas que virão.
E também que assim que passar tudo isso, a gente pode pensar em outros temas que fujam a parte coronavírus, quarentena, e sim, lembrando sempre da gente ter essa propagação, principalmente né, de criação de hábitos alimentares ou de exercício físico, de sono, de ingestão de água, do básico, para que a gente consiga, com o tempo, ir evoluindo, né? Nunca tentar do nada se iniciar um treino louco, iniciar uma dieta mais restrita, dieta da lua, dieta do mar, do sol, não adianta, né? É sempre o básico que vai funcionar, o seu básico. Então, se você é a pessoa do pão francês, calma que para você a gente dá jeito sim, né? Então vamos com calma e vamos sempre se propagando o equilíbrio, tanto treino quanto dieta, e assim a gente se permanecer saudável por mais tempo, né? Fechou. Isso aí. Então, até Fechou? mais. Uma boa Até semana. mais. Tchau, Obrigada para tchau. você também. Tchau.